pensa um pouco em como a gente aprende de verdade. Para ficar boa em xadrez, em matemática ou qualquer coisa, não adianta ficar só repetindo o que a gente já sabe, né? O crescimento mesmo vem quando a gente encara aqueles problemas difíceis, sabe? Aqueles que forçam a gente a esticar o cérebro. É a famosa prática deliberada. E se esse mesmo princípio valesse para inteligência artificial? Hoje, a gente vai mergulhar numa abordagem que explora exatamente essa ideia. O material principal aqui é um artigo de pesquisa com um título bem direto: Harder is Better, ou seja, mais difícil é melhor. Ele apresenta um método de treinamento novo chamado MathForge. E a nossa missão hoje é entender como essa técnica quer ensinar IAs a raciocinar melhor em matemática, focando justamente nos desafios. E esse é um ponto fundamental, porque os modelos de linguagem hoje são incríveis em muitas coisas, mas o raciocínio matemático de alto nível ainda é uma fronteira. O método padrão de treinamento é uma coisa chamada aprendizado por reforço com recompensas verificáveis, ou RLVR. Basicamente, ele recompensa a resposta certa e penaliza a errada. Ok, parece lógico. Mas o artigo aponta que tem uma falha aí, mesmo nas abordagens mais avançadas, certo? Exato. Mesmo no método que é o estado da arte, o tal do GRPO, existe o que eles chamam de um desequilíbrio implícito. Um desequilíbrio, como assim? Ele funciona super bem com problemas de dificuldade, digamos, moderada. O problema, e isso eles provam matematicamente, é que a força do sinal de aprendizado diminui muito para questões fáceis demais e, o que é crucial, para as difíceis demais também. Peraí, isso é interessante, porque a gente pensaria o contrário, né? Um problema muito difícil gera um erro grande e um erro grande deveria gerar um aprendizado grande. Pois é, parece contraintuitivo. Mas a lógica do algoritmo é que, quando um problema é tão difícil que o modelo erra todas as tentativas, ele não consegue achar uma direção clara para melhorar. É como estar num nevoeiro sem nenhuma placa, sabe? Entendi, ele não tem um gradiente, uma pista. Isso. E no fácil demais, que ele acerta tudo, também não tem o que aprender. Então o GRPO foca toda a energia dele no meio termo. Então o modelo acaba não dando a devida atenção justamente para as questões que seriam um material de treino ideal para expor as fraquezas dele e forçar o aprimoramento. Exatamente, vira um ciclo. E o problema é duplo. De um lado, tem esse desequilíbrio do algoritmo, do outro lado tem o problema dos dados. Dos dados. Sim, as técnicas para aumentar os dados de treino geralmente só reformulam as mesmas perguntas de jeitos diferentes. Criam variedade, mas não aumentam a dificuldade de verdade. É como ter 1000 variações do mesmo exercício fácil. Entendi. Então, para um problema de duas frentes, a solução proposta, o MathForge, também tem duas frentes. Uma para o algoritmo e outra para os dados. Precisamente. O MathForge combina duas estratégias. Para o algoritmo, eles propõem o DGPO. E para os dados, eles criaram o MQR. Certo. Vamos começar pelo algoritmo. DGPO. Otimização de política de grupo consciente da dificuldade. O nome já dá uma pista. Como ele corrige esse ponto cego? Ele faz isso num processo que eles chamam de equilibrar e depois reponderar. É bem inteligente. Equilibrar e reponderar, ok? Primeiro, ele equilibra. O DGPO troca o método de normalização do GRPO. Em vez de usar desvio padrão, ele usa uma coisa chamada desvio médio absoluto. Pode parecer um detalhe técnico, mas o Teorema 2 do artigo mostra que isso faz uma coisa quase mágica. A magnitude total do aprendizado se torna a mesma para qualquer questão, não importa a dificuldade. Ah, que legal! Então é como se ele garantisse que todas as questões, da mais fácil à mais difícil, falassem com o mesmo volume para o modelo. Ninguém é ignorado. Essa é a analogia perfeita. Ele nivela o campo de jogo. Esse é o passo de equilibrar. Certo. E depois de equilibrar, ele repondera. Imagino que aí ele aumenta o volume das mais difíceis. Exatamente. Depois que todas as questões têm o mesmo peso inicial, o DGPO atribui um peso maior, de forma explícita, àquelas que o modelo mais erra dentro de um lote de treino. Entendi. Primeiro, ele garante que todas as questões sejam ouvidas igualmente. Depois ele aumenta o volume das que importam mais naquele momento. É isso. Um processo bem mais controlável e interpretável. Fantástico. Isso conserta o algoritmo.
Mas é só metade da história. O modelo ainda precisa de problemas difíceis para treinar. É aí que entra a outra parte, o MQR, certo? Certo. MQR significa reformulação de questões em múltiplos aspectos. É uma estratégia para gerar dados de treino melhores, de forma automática. A ideia é usar um modelo de IA avançado, tipo um GPT-4, para pegar questões que já existem e reescrever para que fiquem mais difíceis. E tem uma regra de ouro, né? Tem. E esse é o pulo do gato. A resposta final do problema tem que ser exatamente a mesma. Isso é muito engenhoso, porque aí você não precisa gerar e verificar uma nova solução, que é um processo super caro. É um jeito de criar conteúdo de alta qualidade a baixo custo. E que tipo de truques ele usa para complicar uma pergunta sem mudar a resposta? O artigo detalha 3 técnicas bem criativas. A primeira é adicionar contexto. Contexto. Eles pegam um problema simples e colocam no meio de uma história complexa, cheia de detalhes irrelevantes. O exemplo deles é ótimo. Um problema de conversão de moeda vira uma cena numa confeitaria em Paris. Não acredito. Sim, com historiadores de culinária, estudantes, um monte de ruído. O modelo é forçado a filtrar o que é essencial. Nossa, eu consigo até imaginar a confusão da IA no meio da confeitaria parisiense tentando achar a pergunta, mas faz todo sentido, força o desenvolvimento de uma habilidade-chave, ignorar o ruído. Exato, é um treino de foco. A segunda técnica é chamada de termo. Termo. Nela, o MQR inventa um termo matemático novo e abstrato ali na hora. Por exemplo, em vez de pedir para calcular a diferença entre o preço e o dinheiro, ele define Eurogap como sendo essa diferença, e aí pede para determinar o Eurogap. Ah, entendi. Então a primeira técnica testa a habilidade de ignorar ruído, e essa aqui testa a capacidade de aprender um conceito novo na hora. É um teste de abstração. Perfeito. E a terceira é a subproblema. Essa talvez a mais complexa. Ela pega um número-chave na questão original, tipo uma taxa de câmbio de 1,25, e substitui por um probleminha matemático que precisa ser resolvido para chegar nesse número. Uau! No exemplo, eles trocam a taxa de 1,25 por um sistema de equações cuja solução para uma variável é justamente 1,25. Nossa, essa é de outro nível. É um quebra-cabeça dentro de outro. O modelo precisa gerenciar uma cadeia de raciocínio muito mais longa. Exato. Resolver o problema A para conseguir a chave para resolver o problema B. Isso força um raciocínio de múltiplos passos. Ok, a teoria é brilhante. Um algoritmo que presta atenção no difícil e um gerador de dados que cria o difícil. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Isso funciona na prática? Olha, os resultados que eles apresentaram são de cair o queixo. O framework completo, o MathForge, superou significativamente o método padrão e outras abordagens de ponta. Num dos modelos que eles testaram, o QWN 2.5 Math 7B, a pontuação média em vários testes saltou de 37,61% para 42,17%. Quase 5 pontos percentuais. Isso é uma enormidade nesse campo. Às vezes o pessoal comemora melhorias de menos de 1%. É um salto muito grande. E faz diferença usar os dois juntos ou uma das partes, o algoritmo ou os dados, já resolve quase tudo. Esse é um ponto importante. As duas estratégias mostraram ganhos sozinhas, mas a combinação foi a mais poderosa. Mostra que existe uma sinergia real ali. Para ter uma ideia, só usar os dados difíceis do MQR com o algoritmo antigo já deu um salto de mais de 3%. Uau! E tem mais um detalhe importante. A abordagem se mostrou agnóstica ao modelo. Ah, então não é um truque que só funciona para um tipo específico de IA. De jeito nenhum. Funcionou em modelos de tamanhos diferentes, de 1,5 bilhão de parâmetros até 7 bilhões. Isso prova que o princípio é robusto. Eles até testaram em problemas de geometria, com imagens e texto, e os resultados bons se mantiveram. Sabe uma coisa que eu achei fascinante nos gráficos do artigo? O modelo treinado com GGPO, o algoritmo novo, tende a gerar respostas mais concisas, mais curtas. Exatamente. É um achado secundário, mas muito revelador. Sugere que ao ser forçado a lidar com problemas mais complexos, o modelo não só fica mais preciso, mas também aprende a raciocinar de forma mais eficiente.
Ele corta o caminho, elimina o que é desnecessário. Isso. Chega na resposta de forma mais direta, mais elegante. O treine mais difícil tem um desempenho melhor em ação, tanto na precisão quanto na eficiência. Resumindo tudo então, a ideia central do MapForge é que a IA, assim como nós, precisa encarar desafios no limite da sua capacidade para poder evoluir de verdade. E o framework faz isso com um ataque duplo. Um algoritmo, o DGPO, que prioriza o aprendizado com o que é difícil, e uma estratégia de dados, o MKR, que cria esses desafios de forma inteligente. E os experimentos mostram que esse foco na dificuldade resulta num raciocínio mais robusto, mais generalizável e até mais eficiente. O princípio de que o mais difícil é melhor parece se confirmar. O que nos leva a uma reflexão final, né? Se aumentar a dificuldade funciona tão bem para matemática, que é tão lógica, em que outras áreas essa filosofia de treinar mais difícil poderia ser a chave? Será que a gente poderia criar IAs mais criativas na escrita, alimentando elas com desafios literários cada vez mais complexos? Ou IAs que escrevem códigos melhores, treinando com problemas que têm lógicas super aninhadas de propósito? Qual será a próxima fronteira para o treinamento consciente da dificuldade?